Então vamos fazer aí iniciar a análise do merge sort, né? Então, mais especificamente, o que a gente costuma fazer é contar o número de comparações com elementos do vetor. Então, olhando para o pseudocódigo do merge sort, tá? Essa linha aqui não nos interessa, essa linha não nos interessa, essa linha não nos interessa, tá? Agora, essa linha aqui, ela nos interessa, essa linha nos interessa e essa linha aqui nos interessa também, tá? Porque o intercala ele faz lá internamente comparações com elementos do vetor e aqui são as chamadas recursivas, tá? Bom, o que me interessa aqui é assim, porque a gente sempre que faz a chamada recursiva, lá na relação de recorrência a gente tem que saber para qual que é o tamanho, né, das novas instâncias aí que a gente está chamando. Então, se aqui eu estou trabalhando com N elementos, quantos elementos tem aqui e quantos elementos tem aqui, tá? Para daí eu escrever minha relação de recorrência, tá? Então, aqui, então vamos dizer assim, que eu quero calcular C de N, né? C de N, que é o número de comparações para um vetor de tamanho N aqui, tá? Se tiver na base, né, e a base aqui é se o N for menor ou igual que 1, isso daqui vai dar 0, tá? Então, essa é a parte fácil. Agora eu quero saber o que eu vou colocar aqui, né? Então aqui eu vou ter que colocar primeiro o custo dessa linha, o custo dessa linha e o custo dessa linha e somar, tá? Então vai ter assim, deixa eu só escrever aqui num lugar melhor. Então vai ficar assim, ó. O custo do merge sort para entradas de tamanho N vai ser 0, se o N for menor ou igual que 1. E aí vai ser o custo do merge sort para esse tamanho aqui, que eu ainda não sei qual que é, tá? Então vou deixar uma interrogaçãozinha aqui. Mais uma outra execução do merge sort para uma outra entrada aqui, que eu não sei o tamanho. Mais o custo do intercala, então é CI, é o custo do intercala, para uma entrada de tamanho N, tá? Porque é o mesmo tamanho aqui, a gente está pegando o vetor de tamanho N que a gente recebe aqui, a gente está executando aqui também, tá? Então isso daqui acontece se o N for maior do que 1. Ok, a gente precisa descobrir então quais são esses valores aqui da interrogação, né? Quais são os valores se eu estou trabalhando com vetor de tamanho N, quais são os valores das chamadas aqui, tamanho das chamadas recursivas. E, bom, isso não é muito difícil aqui. Sempre que a gente... isso já aconteceu ali na busca binária, a gente dividia no meio e a gente tinha que olhar aquela questão de às vezes dividir no meio porque é par, às vezes porque é ímpar. Aí quando é par ou ímpar, às vezes ele não divide certinho no meio, né? Então vamos olhar aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Então vamos supor aqui, se eu pegar aqui um exemplo aqui de um vetor que começa da posição 1 e vai até a posição 10, tá? Então aqui esse meu vetor tem tamanho par, né? Isso aqui é par, ele tem 10 elementos, então é par, tá? Então o M calculado, qual que vai ser o M? Vai ser 1 mais 10 dividido por 2 dá, né, 11 dividido por 2 dá 5,5, pega o piso dá 5. Então o M aqui que é igual a 5, né? Ele pegou aqui. Então a primeira parte vai do A até o M, então do 1 até o M vai dar 5 elementos. E depois do 6 até o 10 também tem 5 elementos, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 5 elementos. Isso daqui para o caso par. Então, de maneira geral, se pensasse assim, ó, um vetor da posição 1 até a posição N, se o N é par, né? N par, então você vai quebrar ele no meio aqui, né? O M vai ser exatamente aqui, então, N sobre 2, tá? E N sobre 2, tá? Isso para o N par. O que acontece para o N ímpar? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, do 1 até o 9, tá? Do 1 até o 9. Então, eu tenho um número ímpar de elementos aqui, eu tenho 9 elementos, né? E aí, quando você calcular aqui, ó, A mais B dividido por 2, então vai ser 1 mais 9, 10 dividido por 2 dá 5. Piso, né? O piso vai dar 5. Então, o M aqui vai ser
5. Então, essa primeira parte aqui, eu vou pegar 5 elementos, tá? Só que nessa parte do 6 até o 9, né, do M mais 1 até o B, eu vou pegar 4, tá? Então, de maneira geral, né, você pode pensar assim, que você está trabalhando com um vetor de posição 1 até a posição N elementos, só que agora N sendo ímpar. Então, você vai ter a primeira metade, eu vou escrever assim, ó, vai ser N sobre 2, bom, N sobre 2, se o N é ímpar, dividir por 2, isso daqui não vai dar uma conta inteira, né? Não vai dar um número inteiro. Então, pega o teto disso, tá? Esse é o teto. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu tinha 9 elementos, 9 dividido por 2 dá 4,5, pega o teto, dá 5, né? E aqui é o contrário, aqui você vai pegar o N, vai dividir por 2, só que você pega o piso, tá? Então, qual que é a minha conclusão aqui, né? Se o N é par, eu tenho uma metade de tamanho N sobre 2 e uma metade de tamanho N sobre 2. Se o N é ímpar, eu tenho uma metade de tamanho teto de N sobre 2 e piso de N sobre 2. Só que a gente já sabe que se o N é par, não importa, eu posso colocar, quando eu divido por 2 aqui, eu posso colocar piso e teto. Então, eu poderia colocar um teto aqui, tá? E um piso aqui, que isso não ia alterar, né? E aí eu acabo unificando os dois casos, a gente já fez isso, né? Tanto o caso par quanto o caso ímpar, eu vou ter os mesmos tamanhos aqui das partes, né? A metade da esquerda vai ser teto de N sobre 2 e a metade da direita vai ser piso de N sobre 2. Então, quais são os valores que eu vou colocar aqui? Na minha relação de recorrência, vai ser primeiro teto de N sobre 2, tá? E aqui vai ser piso de N sobre 2. Essa daqui é a minha relação de recorrência do merge sort, tá? Muito curioso, né, se parar para pensar essa relação de recorrência, porque a gente não tinha visto assim essa relação de recorrência que você soma duas chamadas recursivas, né? O mais próximo disso foi lá a busca binária. Só que a busca binária ou ela fazia para uma metade ou ela fazia para outra, ela não fazia para as duas. Sempre para as duas, né? Ela sempre fazia ou para uma metade ou para outra. Então é como se você não tivesse assim, por exemplo, sei lá, essa parte aqui, como se não tivesse essa parte aqui, tá? Só tivesse uma das partes. E a gente resolveu aquela recorrência dessa forma. Agora não, agora você tem as duas partes aqui, né? Então isso vai ser uma novidade aqui, uma relação de recorrência diferente, tá? Ok, vamos seguir aqui nos slides então. Aqui eu já mostrei qual que é a ideia da relação de recorrência, tá? Tá aqui, ó. Aqui ela tá escrito bonitinho aqui, tá? Então, C de N, número de comparações com elementos do vetor, esqueci de colocar aqui, tá? Se o N for menor ou igual do que 1, é 0, tá? Agora, caso contrário, se o N for maior do que 1, aí você vai ter o custo do N sobre 2 teto, mais comparações do N sobre 2 piso, mais o C de I, né? Que é comparações do intercala para N. Agora, a gente sabe, a gente já fez isso, para o intercala, o custo do intercala, o número de comparações do intercala para um vetor de tamanho n é exatamente n, tá? Então eu poderia substituir isso daqui por n. Então olha que vai começando a ficar coisa interessante aqui. E aí a minha relação de recorrência é essa daí, tá? O que eu posso dizer sobre essa relação de recorrência é esse teorema aqui, tá? Então a relação de recorrência é essa daqui, que é aquela que a gente chegou, tem como solução isso daqui, ó. C de n é aproximadamente n log n, tá? A gente não vai ver como é que resolve essa relação de recorrência desse jeito aí, tá? A gente não vai nem ver o que significa esse aproximadamente aqui, né? Isso daí é uma coisa que é um pouquinho mais complicada. É um tipo de relação de recorrência que você aprende a resolver lá em análise de algoritmos, tá? É uma disciplina que eu costumo dar aí bastante. Só que a gente pode assumir algumas simplificações nessa relação de recorrência aqui, e aí a gente pode resolver ela aqui em Alg 2, tá? Quais são essas simplificações aqui? Não é muita coisa não, tá? O problema desses pisos e tetos aqui é que, né, imagine que você começa a encavalar piso, encavalar teto, ou às vezes você encavala um piso, depois um teto, depois um piso com piso e depois um teto, e aí às vezes isso daí começa a ficar muito complicado, né, de analisar esses pisos e tetos, tá?
Às vezes você pode ganhar né, no vetor que você divide, você ganha uma posição, mas às vezes você perde duas, às vezes você ganha mais uma, depois perde três, né, por conta desses pisos e tetos acumulados aí. Então, né, imagine assim, ó, quando você vai abrindo essa relação de recorrência, você primeiro tira um teto, depois você tira um piso, depois você tira um outro piso, depois você tira um teto, depois mais um piso, enfim, isso daqui fica muito complicado, tá? Então, para a gente simplificar isso daqui e conseguir resolver aqui em ALG2, a gente faz uma coisa, a gente vai supor que o vetor n, né, o vetor n, o número de elementos do vetor, que é o n, é uma potência de 2, tá? Ou seja, 2 elevado a k, né? 2 elevado a um certo número k, tá? Por que a gente faz isso? Porque daí a gente tira piso e teto, né? Se você pegar um número, a gente sabe que para número par, piso e teto, né, quando se divide por 2 não acontece nada. Só que se você pega uma potência de 2, você pode ir sempre dividindo por 2 e ele sempre vai continuar par, né? Então você nunca vai precisar usar piso e teto. E aí a coisa fica mais fácil, porque se você tira piso e teto, eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Esse daqui cai fora, ó, esse teto cai fora e esse piso aqui também cai fora. E aí o que você tem aqui está somando duas coisas iguais aqui, 2 vezes o C de n sobre 2, tá? Por isso que a relação de recorrência agora simplificada, ela fica dessa forma aqui, tá? Então, C de n igual a 2 vezes C de n sobre 2 mais n. Então, agora a gente está pronto aqui para resolver, para abrir essa relação de recorrência e ver o que acontece, e ver onde é que a gente chega. Então, essa parte aqui é bem legal. Vamos fazer aqui no quadro. Então, a minha relação de recorrência, C de n, é igual a 0, se o n menor ou igual que 1, e 2c de n sobre 2, agora não tem piso e teto, mais n, né? Esse n aqui veio lá do custo do intercala, se o n for maior do que 1. Beleza, vamos começar aqui nosso processo de abrir. Então, C de n é igual a... Primeiro eu copio aqui a primeira linha, tá? Mais n. Bom, aqui tem que tomar muito cuidado aqui. Muito cuidado mesmo, porque aqui é uma fonte de erro aqui, que os alunos costumam errar, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o 2 aqui. Então, eu tenho que abrir esse cara aqui, tá? E aí, eu vou abrir, vou colocar alguma coisa aqui, né? E aqui tem o n que veio daqui de cima. Então, o que acontece quando eu abrir aqui? E isso é um erro bem comum aí que o pessoal vai ter. Vai acontecer isso daqui, né? 2 vezes C de n sobre 2 ao quadrado mais n. Certo? Não, errado. Errado, né? E esse que é o erro aqui que eu falei que o pessoal costuma fazer, tá? Esse mais n aqui tá errado, tá? Porque o que é a relação de recorrência aqui, ó? Ela pega o parâmetro, e aí ela pega o parâmetro e divide por 2, e ela pega aqui o parâmetro dela aqui novamente. Quem que é o parâmetro aqui? É n sobre 2. Então, o que tem que aparecer aqui? Tem que aparecer, né, o n sobre 2 aqui. N sobre 2, tá? Então, isso é um erro muito comum. Por isso que é bom a gente colocar esses parênteses aqui para não se confundir. Inclusive agora, no próximo passo, porque agora o próximo passo eu ainda não vou abrir, eu só vou arrumar a casa aqui. Então eu vou ter assim, ó, 2 vezes 2, eu vou colocar 2 ao quadrado. Aí C de n sobre 2 ao quadrado. Né? Da onde que veio esse n sobre 2 ao quadrado? Porque eu peguei o parâmetro, que é n sobre 2, e dividi novamente por 2, de acordo com a relação de recorrência, né? Então fica n sobre 2 dividido por 2, então é n sobre 2 dividido por 2, n sobre 2 ao quadrado, tá? E aqui também não pode
não pode esquecer disso, ó. Quando eu estou arrumando a casa aqui, eu estou aplicando distributiva. Então vai ser 2 vezes n sobre 2, ou seja, n, tá? E não podemos esquecer do último n aqui. Ok, agora que eu arrumei a casa, estou pronto para fazer mais um processo ali de abrir a recorrência. Então, eu vou ter 2 ao quadrado. Vou tomar o cuidado aqui de botar outros parênteses para abrir, tá? Eu vou pegar esses n's aqui, então ficou n mais n na linha de cima. Eu vou colocar aqui como se fosse 2n, tá? E agora eu abro. Abrindo aqui, de acordo com a minha regra da recorrência, eu vou ter 2 vezes o parâmetro dividido por 2. Então, o parâmetro dividido por 2 vai dar c de n sobre 2 ao cubo. Mais, como é que era aqui, ó? Aqui, qual que era? É o mesmo parâmetro, vou somar aqui. Qual que é o parâmetro aqui? O parâmetro é n, né? N sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou ter que copiar n sobre 2 ao quadrado aqui. N sobre 2 ao quadrado. Tá? Por isso que é muito confuso. Isso daí o pessoal costuma errar muito nesse tipo de conta. E aí, agora você faz aqui, ó. Arruma a casa. Então, 2 ao quadrado vezes 2 vai dar 2 ao cubo. Vezes c de n sobre 2 ao cubo. E agora, distributiva aqui, 2 ao quadrado vezes n sobre 2 ao quadrado. Então, vai dar n. Tá? Porque o 2 ao quadrado cancela com o 2 ao quadrado aqui. E mais 2n. E ainda eu posso arrumar mais uma vez a casa aqui. Vou fazer assim, 2 ao cubo. C de n sobre 2 ao cubo. Mais 3n. Legal. Será que já conseguimos identificar o padrão aqui? Eu acho que sim, tá? 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, tá? Ó, que mais? Onde que tava aqui, ó? 2. Eu tinha um 2 aqui, ó. Aqui tinha 2, 2, e aqui, na verdade, tinha o 2n aqui também, né? Tá? E aqui eu tenho 2 elevado a 1, que o 1 está escondido, 2 elevado a 1, e aqui eu tenho 1 também, 1n. Tá? Então, o meu padrão, né, é aquela história. Se eu abrir isso diversas vezes... Ops. Deixa eu puxar uma flecha aqui para o outro lado. Então, se eu abrir isso daqui diversas vezes, o meu padrão vai ser, então, de 3 pontinhos aqui, né, diversas vezes. O meu padrão vai ser 2 elevado a i vezes c de n sobre 2 elevado a i mais i vezes n. Esse é o meu padrão. Agora que eu identifiquei o padrão, qual que é a pergunta? A pergunta é quando para? Quando para? E a resposta do quando para é sempre a mesma. É quando a gente chega na base, tá? Então, é quando isso daqui chegar na base. E isso daqui chega na base quando ele chegar no 1, né? Ou menor ou igual que 1, tá? Então, isso daqui chega na base quando n sobre 2 elevado a i é... vamos colocar aqui... Vamos colocar igual a 1, só para facilitar, tá? Então, igual a 1, quando chegar no 1. Tá? Pode ser que... isso vai chegar com igualdade no 1, na verdade, porque a gente está trabalhando com potência de 2, né? Então, chega uma hora que você está lá, por exemplo, está pegando 16. Divide por 2 vai dar 8. Divide por 2 vai dar 4. Divide por 2 vai dar 2. Divide por 2 dá 1. Então, ele chega bem certinho no 1. Né? Isso é uma vantagem também de trabalhar com potência de 2 aí. Tá? E aí, ok, o que a gente faz? Temos que isolar o i para saber quantas vezes que a gente fez o processo de abertura aqui, né? Então, isolando o i... Eu tenho aqui... Primeiro eu vou passar o 2 elevado a i multiplicando lá, né? Multiplicando 1. Então, tá aqui.
E agora, como o i está no expoente, como é que eu faço para isolar o que está no expoente? Eu tiro o log, né? Tiro log na base 2. Então, eu vou ficar com log de n na base 2. Aqui vai ficar log de 2 elevado a i na base 2. E aí a gente usa aquela regrinha, né? O i ele passa para frente multiplicando, vai ficar log de 2 na base 2, que é 1. Então, a gente conclui que o i é igual a log de n na base 2. Tá? Então, o que é esse i aqui? É quantas vezes que eu tenho que fazer o processo de abrir a recorrência. Então, agora eu posso continuar assim, ó, substituindo, né? Então, substituindo o valor de i encontrado, né? Eu vou pegar esse valor do i aqui e vou substituir aqui, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu c de n é igual a... Primeiro eu vou só reescrever aqui, 2 elevado a i, c de n sobre 2 elevado a i, mais i vezes n. E aí, substituindo, eu vou ficar, então, com 2 elevado a log de n na base 2. Aí, c de n sobre 2 elevado a log de n na base 2, mais... Aí fica assim, ó, log de n na base 2 vezes n. Eu vou escrever assim, ó, n antes, tá? E aí o log de n na base 2. Ok. Muito bom. Então, como é que a gente continua a partir daqui? Bom, nesse ponto aqui, é aquela história, nem preciso saber quanto que dá esse valor aqui, porque a gente já fez a conta para chegar na base, né? Mas é importante saber o que é 2 elevado a log de n na base 2, tá? Porque o log ele atua como se fosse o contrário da exponenciação, né? Assim como a multiplicação é o contrário da divisão, né? Então, quando você tem o... Isso, talvez se vocês não tiverem meio que... tiveram um pouquinho enferrujado com essa questão dos logs aí, é bom vocês pegando essas regrinhas aí, tá? Na verdade é álgebra, né? Álgebra do ensino médio, tá? Mas a gente vai usar bastante. Eu não sei aqui em Alg 1, mas com certeza em outras disciplinas vocês vão precisar desse tipo de conhecimento. Então, o 2 elevado a log de n na base 2 é n, tá? Então, tudo isso daqui se transforma em n, tá? Ah, não acredita? Vamos fazer um teste aqui, ó. 2 elevado a log de 32 na base 2. O que é log de 32 na base 2? Isso daqui dá 5, beleza? Porque 2 elevado a 5 dá 32. Daí isso daqui vai virar 5, né? Só que 2 elevado a 5 é 32. Tá? Então é o próprio n aqui, ó, né? Então isso daqui se transforma em n. Aí aqui fica c de n sobre n. Mesma coisa aqui, ó, mesma ideia. E aí mais n log de n na base 2. Vai ficar n vezes c de 1 mais n log na base 2 de n. O que é C de 1? C de 1 você tem que olhar lá a relação de recorrência, tá? Mas até podia puxar aqui, mas eu já vou falar para vocês. C de 1 é 0, tá? O custo, quando você está na base do algoritmo, é 0. Então vai ser n vezes 0. De forma que, no final, tudo que me sobra é n vezes log de n na base 2, tá? E esse daqui é o nosso resultado aí do merge sort, tá? Então, qual que é a minha conclusão aqui?
o merge sort faz n, né, aproximadamente, porque a gente teve que fazer ali aquelas suposições de trabalhar com vetores de tamanho, potência de 2, né? Mas assim, o merge sort faz n vezes log de n comparações, n vezes log de n comparações com elementos do vetor, tá? O que eu fiz até agora aqui? Melhor caso ou pior caso? Nenhum dos dois, tá? O merge sort sempre faz n vezes log de n comparações, tá? Ele não tem melhor e pior caso, tá? Não tem nenhum ponto em que você vai fazer com sorte você faz menos coisa e com azar você faz mais coisa. Não tem isso, né? O próprio intercala lá, ele também não tem melhor e pior caso, tá? E, bom, a questão é, isso é bom? N vezes log de n é bom? É melhor do que n ao quadrado, que a gente tinha lá antes, né? Então, aqui, ó, vou puxar aqui só pra gente comparar. E eu também não sei fazer de cabeça aqui, mas, ó, se eu comparar, vamos pensar assim, eu tô pegando um vetor de tamanho n, e aqui eu tenho o n log n, e aqui eu tenho o n ao quadrado, né? Que era o n ao quadrado seria basicamente aqueles algoritmos lá que a gente tinha antes. Tudo bem que tinham dividido por 2, mas eu estou ignorando isso daqui agora. Então, se eu pegasse, por exemplo, um vetor de tamanho 1000, tá? O n log de n na base 2 vai me dar aproximadamente 10.000, tá? E o n ao quadrado me dá 1 milhão, tá? Se eu pegar 1 milhão aqui, o n log n vai dar aproximadamente 20 milhões. E o n ao quadrado vai dar... Bom, aí tem que fazer a conta aqui, mas vai dar o milhão é 10 elevado a 6, né? E aí 10 elevado a 6 ao quadrado, então você vai ter 10 elevado a 12. 10 elevado a 12. O que é 10 elevado a 12, né? Tipo, você tem 1, aí você tem 12 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui seria milhão. Peraí. Então, milhão, bilhão, trilhão, 1 trilhão. 1 trilhão. Se você pegar assim, quer ordenar um vetor de tamanho 1 milhão, o que não é uma coisa que é fora da realidade, né? A gente pode trabalhar com quantidades gigantes de dados. Se você pegar um algoritmo tipo o Selection Sort, por exemplo, você vai gastar 1 trilhão de passos, tá? E ao passo que você pega um merge sort, você vai gastar 20 vezes mais o tamanho do vetor, né? 20 milhões ali, aproximadamente assim, tá? Então, bom, uma questão legal que talvez eu mostre aí para vocês mais para frente, não é correto a gente fazer, mas é transformar isso daqui em segundos, assim, né? Tipo, segundos físicos, assim. A gente sempre conta o número de passos aqui. Se está trabalhando com algoritmos, tem que contar o número de passos, né? Mas é interessante se pensar, falar assim, sei lá, o computador executa tantos passos por segundo, quanto tempo que ia levar, quantos segundos ia levar para executar o algoritmo esperto e o algoritmo ruim de ordenação, tá? Acho que eu vou mostrar essa tabelinha aí, talvez na próxima aula eu mostre para vocês. Apesar de ser errado, como eu falei, de fazer esse tipo de comparação assim de maneira direta, né? Transformar tempo computacional em tempo físico é uma coisa que as coisas não casam bem, tá? Mas é interessante só para você ter uma noção, né? Porque esses números começam a ficar tão grandes, 10 elevado a 12, né? 1 trilhão, que 1 trilhão e 1 milhão para você acaba sendo a mesma coisa, né? São dois números grandes, tá? Então, às vezes é legal a gente fazer essa tradução para segundos, ok? E... bom, deixa eu ver só se sobrou alguma coisinha aqui nos meus slides.
Tá, não, só era isso daí. Aqui tá, resolver a recorrência com os alunos no quadro. Já resolvi ali com vocês, tá? Então, esse é o grande merge sort, né? Algoritmo de ordenação aí que ele a gente pode dizer que ele é ótimo, tá? Coisa que talvez a gente comente mais pra frente é que não dá para fazer um algoritmo que é melhor do que ele. Porém, existem diversos poréns, tá? Em relação a isso que eu acabei de falar. E aí a gente continua expandindo mais esse entendimento dos algoritmos de ordenação aí na próxima aula, quando a gente falar do quick sort, né? Ou ordenação rápida, tá bom? Então, é isso aí.